Bastante. Rodrigo, na paz, tranquilo? Shalom, bom, graças a Deus. Agora nós estamos retornando aqui para continuar a nossa série, né? Os reis de Israel. Então agora nós vamos gravar aí o 10º rei, rei Asa, né? Estamos desde ontem, né, gravando. Hoje, agora, depois desse almoço aí, essa cochiladinha, né, que eu dei na rede lá foi uns 20 minutos, né? Agora estamos preparados. A gente está renovado. Então vamos lá. Então agora nós vamos fazer um panorama aí do rei Asa. Então o reinado dele foi de 911 a 870 a.C. Então nós vamos lá. E Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa foi o seu sucessor. 1 Reis 15:8. É interessante ver essa conexão, né? Nós vimos lá que Roboão morreu e Abias reinou. Aí vimos o estudo de Abias, agora. Abias morreu, Asa reinou. Então é importante ver essa ponte que a palavra de Deus forma. É que muitas vezes o registro às vezes está em 1 Reis, às vezes está em 2 Reis, às vezes está em 1 Crônicas, às vezes em 2 Crônicas, às vezes em 1 Reis e 2 Crônicas. Enfim, é importante perceber, né, essa conexão. E sempre, quando morre um rei, já colocamos a sequência do outro. Quem está fazendo o curso todo, né, não abriu aí só agora na aula sobre o rei Asa, está vendo essa sequência, onde sai um, assume o outro. E a palavra de Deus sempre coloca isso conectado, né, para que a gente possa ver a sequência desses reis. Lembrando que nós estamos seguindo agora pela casa de Davi, ou o reino do sul, como ele é chamado, ou Judá. Enfim, nós estamos seguindo os reis que vai lá de Roboão, filho de Salomão, na divisão do reino, e vamos até Zedequias. Depois nós vamos voltar para o reino do norte, ou Israel, o reino de Efraim, como é conhecido, e vamos pegar ali de Jeroboão e até o último rei do período babilônico, Oséias. E depois trataremos ali dos governantes pós-babilônicos, Zorobabel, por fim, a dinastia herodiana. Muito bem. Qual o significado do nome? Adonai fez. É interessante notar, né? Porque Adonai realmente fez muito no reino do pai dele, né? Abias. Então, foi um nome que representava aquilo que foi feito no reino do seu pai. Adonai fez. Adonai fez. Fez o que era reto aos olhos do Altíssimo. Então, nós vamos ver aí a obra de Asa, né? Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. 2 Crônicas 14, 1, 2. Então, veja, algumas informações de Asa estão em 2 Crônicas. Né? Quer ver? Ó, a gente leu uma informação lá em Reis, já tivemos que usar uma informação de 2 Crônicas para conectar. É por isso que eu creio que esse curso vai ajudar a pessoa a ter essa visão, porque nós pegamos essa conexão e colocamos no curso, dentro de uma didática para facilitar. Enfim, Asa fez o que o Senhor, seu Deus, aprovava. Não quer dizer que ele foi perfeito. Quer dizer que, dentro das suas limitações, ele teve falhas e acertos, como seu pai, Abias, ele procurou fazer aquilo que agradava o Senhor, e nós vamos estar estudando um pouco sobre isso. Quais os pontos positivos e negativos? Positivo. Fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. É inquestionável. Qual é o principal ponto positivo? É que a própria palavra de Deus nos registra que ele fez o que agradava o Senhor, ou seja, ele foi aprovado pelo Senhor. Esse é o ponto mais positivo. Que é ponto mais positivo do que esse, né, Marcos? Eu sempre me pergunto assim, se Deus fosse relatar algo sobre nós, né? Relatar algo sobre o Rodrigo, relatar algo sobre o Marcos, será que estaria escrito e o Marcos e o Rodrigo fez o que o Senhor aprova? Estaria escrito, né? Verdade.
A gente tem que se perguntar. A gente vê de tantos reis aí que fez o que o Senhor reprovava, fez o que o Senhor reprovava. E aí um pouquinho de reis que fez o que o Senhor aprovava. Mas o aluno que está fazendo o curso deve se refletir, porque eu faço isso, né, Marcos? Você faz isso, e nos perguntar, se fosse o meu nome aí, o que estaria escrito na frente de Rodrigo Miguel? Fez o que o senhor aprova ou tem feito o que o senhor reprova? Negativo. Abandonou a fé. Lamentavelmente, no fim da vida dele, ele abandonou a fé. Mas é como nós conversamos aí sobre outros reis, né? Deus não vê só o começo e nem só o fim. Ele vê o todo. Quem está vindo desde o início fazendo um curso sabe. Eu fiz o comparativo lá, né, Marcos? A gente comparou Pedro, a vida de Pedro, com a de Salomão, né? Quando Salomão começou o ministério bem, acabou mal. Pedro começou mal, acabou bem. Mas o que Deus vê é o todo. Então, ele é registrado que ele fez o que o Senhor aprova. Mas no final da vida, ele abandonou a fé. E aí, vamos fazer um resumo aí, né, do reinado de Asa. E o seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. 2 Crônicas 14:1. Então, nós vimos aqui o seguinte, aquela paz que começou no reinado do pai dele, se estendeu para o reinado dele. Mas qual foi o fator? Eles buscaram o Senhor, apesar, reafirmo, de eles terem falha, tanto Abias, seu pai, como Asa, mas dentro de suas limitações, dentro das limitações dele, dentro da natureza adâmica deles, eles tentaram servir o Senhor, servir o Senhor mesmo com suas fraquezas. E é um ponto importante, né? Porque na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz que o Messias, Yeshua, o Messias, Jesus, é a nossa paz. E que tendo feito a paz pelo sangue de sua cruz. A paz não é feita por tratados de paz, não é feito por passeatas de paz, não é feito por discurso melancólico e faraônico em nome da paz. Mas é feito, primeiramente, para aquele que é o príncipe da paz. No nosso curso, né, Marcos, os nomes do Messias, vimos que um dos nomes do Messias é o príncipe da paz, né? Então, se a gente quer ter paz, a gente tem que estar do lado da fonte da paz. E uma das formas de nós buscarmos essa fonte é estudarmos a palavra de Deus, fazermos isso que a gente está fazendo. E dentro de nossas limitações, procurar obedecer. Não estamos falando de um nível de obediência a 100%, porque devido à nossa natureza adâmica, devido ao mundo corrompido que ainda vivemos, é impossível. Mas o que Deus quer ver em nós é um esforço. Veja, Asa foi um rei que nós vamos dizer que teve falhas, mas Deus olhou o quadro completo, analisou o começo do seu ministério, o meio e o fim, e inspirou os profetas para deixar registrado que ele fez o que ele lhe agradava, e deu paz a ele. Purificação. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. 2 Crônicas 14, 3, 5. Então, olha só o que esse homem fez. Ele fez uma reforma espiritual e trouxe um avivamento espiritual. Vamos ver essas duas coisas. Reforma espiritual e, consequentemente, avivamento espiritual. Então, o que ele fez? Ele pegou aqueles deuses detestáveis de idolatria e acabou com aquilo, jogou fora. Depois, ele mandou que fosse ensinado a lei de Deus, ele se apegou à lei do Senhor, ele chamou o povo, temos que obedecer a palavra de Deus, temos que conhecer a palavra. E aí veio a paz. E isso se aplica em tudo, né, Marcos? Sim. Na igreja, quantas igrejas aí estão precisando de uma reforma espiritual? Quantas igrejas estão precisando
aí de um avivamento espiritual, estão dormindo espiritualmente, né? Acordar. Tantas igrejas estão precisando de uma faxina. Assim como Asa fez essa faxina espiritual em Israel, tem pessoas que precisam dessa faxina na sua vida familiar, né? Sua vida conjugal. Tem pessoas que precisam, tem igrejas que precisam de faxina, tem cidades e países que estão precisando dessa faxina. Mas, enfim, é necessário que a gente faça uma leitura da situação. O que Asa fez? Ele andou por Israel como rei, ele olhou e falou, peraí, o que eu preciso fazer para trazer um avivamento espiritual? O que eu preciso fazer para fazer uma reforma espiritual? Primeiro, o que a lei de Deus diz? Idolatria não, joga esses deuses fora. Segundo, como é que esse povo vai obedecer aquilo que não conhece? De que maneira esse povo vai obedecer o que não conhece? Então, ensina a palavra de Deus, instrua. Então, é justamente isso. Muitas igrejas, eles precisam ter uma reforma espiritual. Muitas famílias precisam dessa reforma. E outra, né, Rodrigo? Eu também observo, olha que Asa, né, pegou o governo de seu pai Abias. Como Abias fez um bom reinado, ele deu continuidade. Então, o que a gente traz para o nosso dia hoje na política? Se você elege um prefeito, um governador, um presidente ruim, o próximo ele vai ter que trabalhar para o conserto. Ele não vai conseguir fazer continuidade, porque ele vai ter que trabalhar para consertar o erro do outro. Então, quando a gente elege um político sem capacidade, a gente não perde só o mandato dele. Nós vamos precisar, talvez, até de outro mandato para fazer restauração, para consertar o erro dele. Então, às vezes, você não perde 4 anos, você acaba perdendo 8 anos. Iviema é uma cidade, como eu sou nascido aqui, a gente tem um histórico disso. Talvez de prefeitos que não fizeram um bom mandato e o outro teve que fazer conserto, então a cidade parou aí 8, 10, 12 anos. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar, né? Então, a Asa, ele deu uma continuidade porque o seu pai havia feito conserto, deixou o reino funcionando para ele de uma forma correta, né? Exatamente, isso mesmo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. 2 Crônicas 14, 6. Então, podemos dizer que Asa pode dormir tranquilamente, né? Pode à vontade. Por quê? Porque o Senhor lhe trouxe descanso. Eu gosto muito dessa frase, né? Pois o Senhor lhe trouxe descanso. A verdadeiro descanso, a verdadeira paz, aquela paz a gente poder pôr a cabeça no travesseiro e dormir, ela vem do Senhor. Porque a ansiedade, a necessidade do imediatismo também é falta de fé. A gente ora, entrega as coisas na mão de Deus, se a gente confia, a gente vai dormir em paz. Muitas pessoas é assim, né? Ora, entrega na mão de Deus, mas eu não consegui dormir a noite inteira porque eu fiquei aflito com aquela situação para resolver. Tá, mas você não entregou na mão de Deus? Você entregou com fé ou sem fé? A Asa teve essa fé. Olha, eu vou tirar esses deuses de Israel, aqui do Judá, eu vou mandar o povo estudar a palavra de Deus, eu vou me apegar à palavra de Deus, mas vou confiar no Senhor que vai me trazer paz. Então, a Bíblia diz que, pois o Senhor lhe deu descanso. Isso quer dizer que ele sentiu realmente aquela paz, ele descansou no Senhor. E hoje nós temos um problema muito grande. Crentes no Senhor Jesus, que crê no Senhor Jesus como único Senhor Salvador, crê na Bíblia como palavra de Deus, mas não descansa no Senhor. Vive uma vida aflita, agitada, falta de fé, emanar, né? Fé. E aí nunca vai viver um período de paz, né? Está sempre em turbulência, né? Sempre em adversidade, né? Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Olha que coisa interessante.
Asa não falou assim, vamos aproveitar esses dias de paz aí só para ficar com as pernas para cima, sem fazer nada. Não. Ele falou, gente, nós buscamos a face do Senhor, Deus nos deu paz, mas vamos aproveitar para construir, fortificar os nossos muros, reformar. Ou seja, vamos aproveitar esse período de bênção para fazer algo, para ficar para as próximas gerações. E é isso que temos que fazer. Como o apóstolo Paulo disse, remindo o tempo. Ou seja, aproveitar aquele período de bênção. A pessoa está passando por um período de prosperidade financeira, ao invés de aproveitar para poder construir algo, para poder estabilizar, não, vamos aproveitar para gastar mais. A pessoa está passando por um período de paz na vida dele, tem mais tempo, ao invés de aproveitar esse tempo para pregar a palavra de Deus, para se dedicar mais ao estudo, à palavra, para levar pessoas a Cristo, não. Então, quantas pessoas desperdiçam aquela boa fase da vida? Eu vejo isso muito com jovens, né? Que pegam aquela fase da juventude e, em vez de investir em estudo, na palavra de Deus, fazer uma faculdade, se especializar, mas buscar o Senhor, não. Muitos deles relaxam, às vezes vão para drogas, às vezes abandona, faz um monte de coisa errada, aí a juventude passa, né? Passa muito rápido, você sabe disso, né, Marcos? Faz muitos anos que... A minha não faz muitos anos que passou, não, mas a sua já deve fazer bastante, alguns tempos, né? E passa, e aí acabou, né? Perdeu aquela oportunidade. Verdade. Então, a gente vê que Asa ele foi consciente, né? Olha o que ele falou, gente, vamos aproveitar o pulo do gato aqui, ó, e vamos fortalecer nossas fronteiras, nossos muros. Não vamos ficar aqui só de boa. Tem paz? Então vamos aproveitar. Ele podia ter dito assim, tudo bem, Deus nos deu paz mesmo, deixa as coisas do jeito que está. Na verdade, a paz foi um tempo para ele fazer essa organização, né? Não para ficar acomodado, né? O etíope Zera marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Jefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra ti. 2 Crônicas 14, 9 e 11. Marcos, não tem como ler essa oração de Asa a Deus e não se emocionar, né? Olha a sequência de palavras lindas. Então clamou o Senhor. Olha o clamor, ajude no Senhor. Pois nossa confiança, nosso emanar, nossa fé está toda em ti. Olha a fé desse homem. Ele está dizendo, olha, o meu inimigo está à porta. Eu busco o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. A confiança nossa está toda no Senhor. E ele clamou, ele foi no lugar certo. Ele poderia ter se apavorado, né? Ele poderia ter dito, nossa, é muito grande o exército, como é que eu vou dar conta disso? Vamos fugir, vamos montar outra estratégia, vamos tentar negociar, dar ouro para eles. Não, ele clamou ao Senhor. Ele falou, não, a solução para o problema não é fugir, não é ficar tentando bajular, dar ouro, dar prata para esse homem, é buscar o Senhor e confiar nele. Poderia tomar uma decisão mais sábia, né? Verdade. Agora, imagina que se todos os crentes no Senhor Jesus, quando visse um desafio diante dele, seja pequeno ou grande, tivesse essa postura, hein? Já imaginou? Mas é a decisão vertical, né? A decisão confiando no Senhor, né? Não a decisão horizontal, confiando apenas no homem, né? Então, você vê que Asa aqui, nesse momento aqui, ele clamou ao Senhor porque ele confiava na força do Senhor, né? Exatamente. O resultado da fé. Agora vamos ver o resultado dessa oração, né? A gente viu o clamor, né, Marcos?
Agora vamos ver o resultado, né? É. O duro que, às vezes, esses resultados as pessoas não guardam, né? Como experiência, né? Exatamente. Como maturidade, como crescimento espiritual. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. E caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas as cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E então voltaram para Jerusalém. 2 Crônicas 14, 12 e 15. Esse foi o pequeno, né? O pequeno resultado da fé certa, de buscar o Senhor, confiar no Senhor. Esse foi o resultado daquela oração linda. Então, a gente pega a oração, analisa o clamor, e lê isso deve ser o quê? O resultado da fé. Esse é o resultado de uma fé pura e verdadeira, quando ela é colocada no Senhor. Olha quanto. Veja bem, Asa pediu uma vitória. Sabe o que Asa clamou ao Senhor? Só me faz esse inimigo, eu vencer ele. Olha o que Deus fez. Ele venceu os inimigos, ele venceu as outras cidades, tomou o despojo, ainda saiu com muita riqueza e voltou para Jerusalém com muita riqueza. E os inimigos dele, olha o que a palavra de Deus diz, pois o temor do Senhor havia caído sobre eles. O que Deus fez? Deus fez os inimigos de Asa olhar para um gatinho e ver um leão. Foi isso. Deus está com terror, um medo no coração dos inimigos. E é isso que Deus faz quando a gente confia nele. Ele faz as pessoas olhar para nós, que somos tão frágeis, e ver um leão. Deus falou, fica tranquilo. Eu vou colocar tanto medo no coração dos seus inimigos, que quando você chegar diante dele, você é um gatinho. Mas ele vai ver um leão gigante rungindo. Você não sabe nem rungir direito. Mas quando você falar, vai aparecer um leão. E a gente precisa aprender isso, né? A dar um passo com Deus e um passo sem Deus. Uma diferença muito grande, né? É uma diferença muito grande, né? Na nossa caminhada. Isso a gente precisa entender bem. A incredulidade dos crentes. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terás que enfrentar guerras. 2 Crônicas 16, 7 e 9. O que a Nunes falou? Olha só. Deus deu aquela vitória enorme para ele. Deus abençoou. E ele se esqueceu daquela bênção. Abandonou a sua fé. Como que Asa teve uma atitude tão linda, né? Lá atrás, e agora o que aconteceu? Vou confiar no rei da Síria, é melhor que confiar no Senhor. Nossa! Marcos, é decepcionante ouvir isso, né? E esse ponto, eu gostei mais dessa frase final aqui, quando eu estava lendo, estudando essa parte aqui, né? E eu achei importante. De agora em diante terás que enfrentar guerras. Quantas pessoas estão enfrentando guerras diariamente, né? Nas suas vidas, né? Batalhas espirituais, conflitos familiares, né? Situações financeiras adversas. Essas são as pessoas que estão lutando suas guerras sozinhas. Elas não chamaram Deus para auxiliar ela nessas batalhas, né? Elas confiaram simplesmente em força humana. Então,
Essa frase eu achei muito forte. De agora em diante, terás que enfrentar guerras, né? Lutar sozinho. Exatamente. Muita gente está lutando sozinha hoje, sem Deus. Mas por escolha, né? Porque ele teve duas vitórias que Deus concedeu, e ele não entendeu o propósito, né? Não teve convicção, né? Para buscar Deus novamente, né? Ele foi buscar uma força humana. Então, às vezes, a gente fala assim, às vezes a gente duvida do poder de Deus, né? A gente recebe bênção, mas está sempre duvidando de Deus. Assim era o povo no deserto, né, Rodrigo? Sempre estava querendo colocar Deus à prova, né? Esse é o perigo de abandonar a fé e começar a ver Deus apenas como uma coisa abstrata, né? Ah, Deus é poderoso mesmo, Deus me protege, mas será que o quanto disso está na prática, né? Nós não podemos ver Deus, a ação divina do Senhor, apenas como uma coisa abstrata. Nós precisamos ver isso de forma concreta. Deus está comigo. Eu tenho que confiar nele. Tempo atrás, nós enfrentamos muitos problemas lá no hospital. Inclusive, pedi oração para você, para tua esposa, você pediu oração na igreja por nós. E a Rosa, nervosa com aquela situação, né, humana. E aí eu falei para ela, amor, não é porque o diabo bateu o pé que a gente vai correr, a gente vai confiar no Senhor. Ele pode bater o pé o quanto quiser. Nossa fé está no Senhor. E o Senhor nos deu a vitória sobre os problemas. Mesmo porque o nosso temor não está em Satanás, nosso temor é em Deus, né? Exatamente. 1 Provérbios 1:7, né? Temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. 2 Crônicas 16:10. Olha bem, né? O servo do Senhor foi lá levar uma mensagem do Senhor. Vamos analisar. Quando Natan falou para Davi, Davi, você pecou contra o Senhor. Olha a atitude de Davi. Davi, o Senhor vai punir, a espada não sairá da sua casa. Davi se enjoelhou, pediu perdão, falou, eu errei, eu mereço isso. E respeitou Natan. Agora, olha a atitude de Asa. O servo do Senhor levou a mensagem do Senhor, às vezes ele diz assim, olha, por favor, ora por mim, eu errei, me perdoa. Não. O que ele fez? Ficou bravo. Bravo contra o profeta. E olha o que aconteceu. Ele começou a oprimir o povo, ou seja, ele perdeu a noção de gestão. Então, ele passou a ter guerras, ele começou a oprimir o povo, e agora ele está numa cidade tão grande que ele fica irritado contra o servo do Senhor. E quantas vezes nós vimos isso, né? Às vezes, um pastor vai chamar a atenção de um membro da igreja, meu irmão, a Bíblia diz isso, você está fazendo isso, você está errado. Dá aquele piti, xinga o pastor, ameaça sair da igreja, enfim, nós temos muito disso. Às vezes o Senhor toca no coração do irmão para nos dar um conselho, para nos dar uma disciplina até mesmo, chamar a atenção mesmo. E como a gente trata esses servos? A Bíblia diz, nós vamos estar dando curso, né, Marcos? Provérbios, versículo por versículo. A Bíblia diz várias vezes, em vários provérbios, né, de uma forma e de outra, forma simbólica, forma literária, em regra ela diz, se você repreender o sábio, ele se tornará mais sábio. Mas se você repreender o tolo, ele se tornará seu inimigo. E é verdade. Quando uma pessoa sábia, ela agradece ao outro. Olha, eu estou indo por um caminho errado. Eu estou tomando uma atitude que vai me afastar de Deus. Deus toca no coração do irmão, ele fala, Rodrigo, essa atitude tua aqui está errada. Olha aqui, a Bíblia fala aqui, está na Bíblia, está errado. Eu tenho que agradecer, eu falo, irmão, muito obrigado. O que Asa tinha que ter falado? Eu errei, eu pequei contra o Senhor, como Davi falou para Natan. Olha a atitude de Asa. E aí, né, Rodrigo? É quando perde a razão, né? Perde o discernimento, a pessoa começa a ter as atitudes como Asa começou a ter, né?
Então, as atitudes já condiz com as suas decisões erradas, né? Isso. E olha que frase pesada, né? Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Olha, ele começou a ser um rei brutal. Consequência, né? Seus atos errados. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados, segundo Crônicas 16, 12, 14. Olha a interpretação errada que Asa fez. Deus mandou para ele uma doença dos pés, tudo indica que era uma trombolite. Então, os pés dele começou a literalmente passar por um processo de infecção ali, a trombolite, inchar. Ele devia ter olhado para isso e entendido, falava, olha, eu desfiz do servo de Deus quando foi me chamar a atenção, eu estou oprimindo o povo de Deus, sendo maldoso com o povo de Deus, eu abandonei minha fé, eu passei a confiar no rei da Síria do que no Senhor, perdão, mas não, a Bíblia diz que em nenhum momento ele buscou a face do Senhor, ele endureceu seu coração, irou-se, fez uma interpretação errada, ou seja, ele achou que aquela punição que Deus mandou foi injusta e confiou 100% que os médicos dele iam curar ele. Olha a situação. Gente, Marcos, eu fico admirado como um rei pode fazer coisas tão maravilhosas e, ao mesmo tempo, tão decepcionantes. Verdade. Fala a verdade, Marcos. Perdeu o discernimento, né, Rodrigo? Ele perdeu então, o mas discernimento. Quando você lê o começo do ministério dele e o final, não parece que é dois reis diferentes? Eu falo assim, né? Quando você está numa corrida de 100 metros, não adianta você ter uma arrancada muito boa, né? Se você tem uma chegada ruim, né? Então, Asa, Saul, tiveram uma boa arrancada aí em seus reinados, mas se perderam pelo caminho, né? Exatamente. E aí o final, trágico, né? Trágico. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com os seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. 1 Reis 15, 23, 24. Ó, você vê, a história de Asa, você encontra em Crônicas e encontra em Reis. Para você entender ela, para a gente entender ela, tem que pegar um pedaço de Crônicas, um pedaço de Reis. Só deixei veja que é o mesmo registro, só que em Reis acrescentou mais uma coisa. Ao morrer, seu filho Josafá assumiu o seu trono. Então, é interessante notarmos que, para nós entendermos a história dos reis de Israel, muitas vezes eu tenho que pegar uma porção lá em Reis, outra porção em Crônicas, e conectar uma na outra para fazer o quadro todo. Por isso que eu acho que esse curso que nós estamos ministrando é tão importante para fazer a pessoa entender o todo. Mas chegou aí o final da vida dele, né? Deus manda uma doença, essa doença, na verdade, foi um chamado para que ele despertasse, ele se rebela ainda mais contra o Senhor, ele depositou a sua fé no rei da Síria, e agora, na sua doença, ele deposita toda a sua fé nos médicos, e no final, ele não tem um fim muito feliz, né? Ou seja, ficou marcado com um homem que morreu abandonando a sua fé, né? Não entendeu, né, Rodrigo? Desde quando ele chama o rei para associar com ele e não busca a Deus, ele já perdeu o entendimento, né? E aí também, né, a doença era para ele se aproximar de Deus, né, e não se afastar, né? Ele acabou se afastando mais ainda, né? Exatamente. Amém? Então, fechamos aí. Amém. Mais um rei aí. Mais um rei. Então, shalom. Shalom.